comprovado, isso pode ser observado, tá? Olhem, prestem bem atenção, se você fechar os seus olhos, ou então se você fizer um diário de todos os pensamentos que você teve na vida até agora, todos, tá? De todas as ações que você realizou, todas, se você pudesse registrar tudo isso, né? Se você pudesse ter acesso a essas lembranças todas, de todos os pensamentos, todas as ações, de cada aspiração que você teve durante toda a sua vida, e que você ainda terá durante o restante de vida que você tem com esse personagem atual, e se você pudesse colocar todas essas informações, absolutamente todas, sem perder nenhuma delas, todas essas informações se resumiria a apenas uma única atitude. Só uma. Todas elas, absolutamente todas, poderiam ser sintetizadas em apenas uma única ação. Buscar a felicidade. Só isso você está fazendo, nada mais. Absolutamente nada mais. Ah, não, Devananda, mas e aquelas pessoas que são autodestrutivas? E se eu tivesse sido autodestrutivo em algum momento? Em todos os momentos você estava buscando ser feliz. Ou você estava tentando ser feliz, ou você estava tentando diminuir a sua tristeza. Em ambos os casos, você estava tentando ser feliz. Então, a única coisa que você faz em toda a sua existência, absolutamente em toda a sua existência, é apenas tentar ser feliz. Então, isso faz de você um ser com uma única meta, na sua existência toda, ser feliz. Então, essa projeção de realidade, essa estatística, essa observação, esse é um dado, tá? Eu não estou criando nenhuma teoria esotérica, não. Você mesmo pode fazer essa verificação, tá? Então, quer dizer que você, durante toda a sua existência, está fazendo apenas uma única coisa, tentando ser feliz. Então, por que a gente não profissionaliza isso de uma vez? Porque, olha só, tem pessoas que, por exemplo, têm um dom, né? A pessoa que gosta de pintar, gosta de fazer desenhos, então ela profissionaliza isso, vira uma artista. Tem pessoas que gostam de cantar, profissionaliza isso, vira um cantor. Tem pessoas que gostam de dirigir automóveis, profissionaliza, vai ser um motorista, vai ser um piloto de automobilismo, enfim. Nós transformamos as nossas aptidões e os nossos dons em profissão, eventualmente. Então, agora, se o nosso dom, o nosso dharma, a nossa essência absoluta, inquestionável, não há nenhum filósofo na Terra, nem nunca houve um filósofo na Terra, nenhum homem santo, nenhum teólogo, nenhum gênio, nenhum vidente, absolutamente nenhum ser na Terra pode questionar essa afirmação que foi feita agora, ou tem condições de questionar essa afirmação que foi feita agora. Essa afirmação era simplesmente de ordem absoluta. Nenhum ser pode questionar ou neutralizar essa afirmação que foi feita. Tudo que você está tentando fazer em todos os momentos da sua existência é apenas ser feliz. Só isso e nada mais. Então, essa é a nossa essência, esse é o nosso dharma. Essa é a nossa realidade fundamental. Não há como você escapar disso. Você está preso a isso. Você existe em função disso. Tudo o que você faz é em função disso. Mas, Devananda, e o caso daquelas pessoas que querem deixar de existir e até executam ações que fazem com que elas sejam eliminadas ou deixam de existir? Mais uma tentativa de ser feliz. Ela está sofrendo e simplesmente quer deixar de sofrer. Ou seja, quer sentir felicidade não existindo. Isso é a felicidade. Só que o que acontece é o seguinte: nós precisamos profissionalizar a nossa ideia de felicidade. Se uma pessoa está presa a uma cadeira e ela então é colocada num reservatório de água e ela então é submergida a essa água e permanece lá por algum tempo, então ela se sente asfixiada. Se ela então é retirada desse ambiente, ela pode respirar. E isso ela vai considerar felicidade. Não.
Isso é alívio da aflição. Isso não é felicidade. A felicidade real é o estado de Ananda, a qual nós estamos destinadas como almas. E nós podemos verificar que existe um parâmetro ascendente para estados de felicidade. Existe uma discriminação, não é que felicidade é sempre feliz, não. Existe felicidade inferior, felicidade em ascensão, felicidade ascendida ou felicidade superior. Então, nós podemos ver que existe uma escala de evolução para o sentido de felicidade. Então, nós estamos ascendendo, até porque no processo histórico nós podemos ver que a felicidade que nós tínhamos enquanto nós éramos parte do Império Romano era ver bestas devorando seres humanos nos estádios. Hoje a nossa felicidade já mudou bastante. Isso quer dizer que o nosso nível de felicidade, o nosso conceito de felicidade melhora com o tempo. O que significa que existe uma ascensão para o entendimento daquilo que é felicidade. Ou seja, existe uma meta superior para a felicidade. E essa meta absoluta chama-se estado Ananda, ou bem-aventurança, que é uma constituição fundamental do ser. E é para isso que nós investigamos as escrituras védicas, para profissionalizar a nossa capacidade de buscar essa felicidade de maneira consistente, coerente e objetiva. Então, não é apenas um ato de religião, tá? Não é apenas um ato de fé, é uma investigação profissional do sentido objetivo da existência. Portanto, trata-se de uma ciência de autorrealização, é uma ciência de autoconhecimento, é estar consciente do sentido do que é ser existente. Não é apenas praticar uma religião para se sentir confortável e torcer para que aquilo funcione. Não é assim. Esse não é o propósito da investigação que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, aproveite bem a sua oportunidade, porque oportunidades assim são raras e você teve a sua oportunidade, então aproveite. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti. Vamos à aula de hoje com os versos iniciais da Bhagavad Gita com a nossa professora Devi. Hare Krishna. Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, na era de Kali, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico revelado. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas mais respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Hoje, então, entramos no capítulo 16. O nome desse capítulo é As Naturezas Divina e Demoníaca. Aqui é a síntese do capítulo. Aqueles que possuem qualidades demoníacas e que, vivendo segundo seus caprichos, não seguem as regulações contidas nas Escrituras, obtêm nascimentos inferiores e continuam sujeitos ao cativeiro material. Mas os que possuem qualidades divinas e levam vidas controladas, acatando a autoridade das Escrituras, aos poucos alcançam a perfeição espiritual. Então, esse capítulo vai falar das diferentes tipos de natureza. Então, nós temos 19 versos, então eu vou falar metade. Sendo que alguns deles tem 2 ou 3 versos num só, como é o caso desse primeiro, de 1 a 3. Om Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sadvasam Sudirghana Yoga Vyavashtiti Dhanam Damaschaya Gyascha Swadhyayastapa Arjavam
ahimsa satyama krodha tyaga shantira pashunam daya bhuteshu aloluptvam mardavam rirachapalam. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra, essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Verso 4. Om Dambo Darpo Vimanascha Krodha Parusyameva Agyanam Cha Vichatasya Partha Sampadamasurim. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância, estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca, ó filho de Prita. Verso 5. Om Daivi Sampadi Mokshaya Nibandhaya Surimata Masucha Sampadam Daivin Abhijatosi Pandava. As qualidades transcendentais conduzem à liberação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pandu, pois você nasceu com as qualidades divinas. Verso 6. Om Dvabhuta Sargolokesmin Daiva Asura Evacha Daivo Vistara Saprokta Asuram Partame Shrinu. Ó filho de Prita, neste mundo há duas espécies de criaturas. Uma é chamada divina e a outra demoníaca. Já me detive a explicar-lhe as qualidades divinas. Agora ouça enquanto falo sobre as características demoníacas. Verso 7. Om pravritim cha nivritim cha janana vidurasura na socham na pichacharu na satyam te suvidyate. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado e nem verdade. Verso 8. Om asatyama pritishtamte jagadahura nishvaram aparaspara sambhutam kimanyat kama heitukam. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Verso 9. Om etam drishtim avastabhya nashtat mano lipabudaya prabhavanti ugra karmana kshayaya jagatohita. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer
e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Verso 10. Om Kamamashritya Dushpuram Damba Manamadamvita Moha Grihit Graham Pravartante Suchivrata. Refugiando-se na luxúria insaciável e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Versos 11 e 12. Om Chintamaparimayam cha Pralayantamupashrita Kamopabhoga Parama Etavaditi Nishita Asa Pasa Satairbadha Kama Kroda Parayana Yehante Kama Bogartam Anya Yenarta Sanchayam. Tradução: eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Com isso, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira, eles recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Muito bem. Vou pedir para você, então, para nós darmos início à nossa dissertação aqui. Hoje, vou pedir que você, por favor, volte lá no verso 9, por gentileza. Vamos dar uma olhadinha no verso 9. Sobe um pouquinho para o verso anterior. Ok, no verso 8. Então, pessoal, nós optamos por deixar, ok, propositadamente essa tradução, né? Inclusive, até eu conversei com a Devi e ela, assim, comentou comigo, vamos deixar a tradução, essa palavra demoníaca, demoníaco, demoníaco, para a gente trazer na pauta, novamente, essa discussão, né? Porque nós estamos tendo cuidado de fazer a conversão dos termos para termos mais condizentes com os termos védicos, né? Mas nós optamos por deixar, né, Devi, assim, voluntariamente, espontaneamente, para vocês entenderem um pouco desse choque cultural que tem a questão da imersão religiosa, né, que nós fazemos. Como nós nos tornamos religiosos, nós gostamos desses termos separatistas, desses termos agressivos, desses termos que nos fazem nos sentir consagrados. Então, são termos, são vícios que nós humanos temos. Sempre que nós queremos nos sentir superiores aos demais, nós utilizamos termos agressivos dessa forma. Por exemplo, né, se você tem ali, você está num partido político, ou se você está num time de futebol, ou se você está numa religião, então sempre haverá termos dessa natureza para desqualificar os demais e, assim, acentuar a sua própria posição, tá bem? Esses termos demônios, por exemplo, isso são termos que foram, né, cunhados logo no início do cristianismo. Os gregos tinham os Hades, que eram os infernos, né? Sempre houveram. Os egípcios tinham também os seus infernos, era feito todo um sistema para verificar quem ia para o inferno, quem não ia. Então, as culturas humanas sempre tiveram essa relação com os infernos. E, portanto, os habitantes dos infernos são os demônios, né? Então, assim, quando você qualifica um ser humano que está atuando de uma maneira irregular, que vai gerar sofrimento a ela,
Então, um dos termos utilizados pelos humanos na hora de tentar entender o que está acontecendo é classificar esses seres como demônios. Apesar de que tem certos comportamentos humanos que realmente poderiam ser classificados como atos demoníacos. Ou, por exemplo, o caso do sequestro de uma criança seguido de estupro e violência e assassinato. Isso é, caracteristicamente, um comportamento de alguém que já é um habitante do inferno e está trazendo o inferno para as relações humanas. Então, tem alguns comportamentos que são característicos realmente de uma natureza literalmente demoníaca. Entretanto, quando o Krishna ele apresenta aqui, né, a sua contextualização, quando o Krishna está expressando o seu entendimento, a sua forma de elaborar, o Krishna está falando com uma classe de pessoas que não, esse tipo de linguagem não é necessário, esse tipo de linguagem não está na pauta. Por exemplo, quando você fala com o seu filho, a sua filha de 5, 6 aninhos de idade, olha, cuidado, que lá no portão tem tem um homem que tem um chifre, e ele tem dentes que ele morde você e chupa todo o seu sangue. Você vai falar isso daí, você vai apavorar a sua criança. Mas se ela tem 15 anos, 16 anos, a linguagem vai ser outra, tá? Então, essa linguagem que é utilizada muito nos termos que foram traduzidos, como eu mencionei algumas vezes, vou trazer de volta, né? Essa linguagem, ela foi traduzida eram discípulos de Prabhupada, devotos muito sinceros, pessoas religiosas, mas que vieram da cultura cristã, que tem uma raiz na cultura cristã. E o cristianismo é uma religião para, orientar seres humanos com uma qualificação menor, do ponto de vista prático, tá? Normalmente, pessoas, né, que não têm vamos dizer, escolaridade, não tem acesso ao sistema filosófico, à cultura em si, tem uma certa violência. Por exemplo, nos 10 mandamentos está dito ali, não matarás. Né? Então, se você está, por exemplo, se eu digo para vocês que nós vamos criar uma regra aqui agora na Seva, ninguém pode roubar, todos têm que ser honestos. Essa regra, ela é um pouco ridícula. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas honestas. Então, eu não preciso apresentar essa regra. Agora, se eu colocar essa regra, é porque possivelmente eu estarei lidando com pessoas desonestas. Então, eu vou ter que pôr essa regra. Então, quando você fala para um grupo de pessoas não matarás, você está falando com assassinos, com pessoas bárbaras, com tendência à violência. Então, aí você tem que colocar a coisa dessa forma. Então, a Torá, todos esses livros de tratados morais que são destinados, né, aos povos daquele período do bronze, eles eram violentos. Então, ter códigos morais que, reprimissem ou norteassem os seres humanos naquele período, fazia todo sentido você aplicar o princípio não matarás. E também linguagens como eles são dos demônios, eles fazem parte, né, de uma seita demoníaca, etc. Eram linguagens que eram utilizadas pelos, né, representantes da religião para separar os seus povos, né, as suas ovelhas, digamos assim, e mantê-los no seu curral de proteção, que é uma tentativa de proteger os seus, né? E para isso você tem que criar uma situação de terrorismo, porque você está lidando com pessoas que necessitam desse tipo de terminologia, tá? Então agora a gente vai converter a linguagem para a linguagem védica, que é a linguagem apropriada para seres humanos da nossa condição atual, tá? Então essa linguagem demoníaca, ela não é apropriada, tá? Sempre que vocês olharem no livro e tal, demônios e tal, não é esse o contexto, não é essa a linguagem que Krishna utiliza originalmente, tá? Isso foi uma tradução que foi feito por seguidores, né, sinceros, tentando ensinar a religião, mas com, uma raiz ancestral fundamentada, né, numa cultura destinada a pessoas, né, com essa característica e, ao mesmo tempo, que ainda... Porque a religião, o problema da religião, um dos principais problemas da religião, que é um efeito colateral da religião, é que ela não pode ser atualizada, não é facilmente atualizável. E as pessoas que convivem com as religiões, elas são muito... os sistemas se enrijecem com facilidade,
e você não consegue fazer atualizações, por isso a ciência tem uma grande vantagem sobre as religiões, porque a ciência se atualiza com muita rapidez. E a ciência, o processo científico é aberto à atualização. A religião não. A religião é hermética, é fechada, é cristalizada. Então ela caduca. E os ensinamentos ficam caducos com o público acostumado à atualização científica, o que dá um efeito colateral de descrença na religião. E a consequência dessa descrença da população na religião é o alto índice de drogas, suicídios, assassinatos e, depressão. É o efeito colateral da descrença na religião. Você tem um sistema caduco para pessoas que já estão acostumadas com evolução. Então, os sistemas de mitologia não batem, não funcionam mais, porque você dizer para uma criança, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, para não ir no portão porque tem o bicho-papão, é uma coisa. Você falar para um garoto de 15 anos, muda tudo. Ele vai achar que você está maluca, que você caducou, ou você precisa se atualizar como pessoa. É muito simples. Assim também são os sistemas religiosos. Tentar explicar religião com base em mitologia, que é uma evidência de que nós estamos lidando com um sistema funcional, metafórico, de orientação e de educação. E apresentar isso como realidade inexorável é simplesmente uma questão que inevitavelmente vai ser, rejeitada pelas pessoas que estão acostumadas a pensar do ponto de vista prático da evolução, tá? Então, é só para contextualizar. Então, essa palavra, né, até a Devi, comentamos, né, Devi, vamos fazer a conversão, e ela comentou, não, vou falar assim, dessa forma, que é para deixar uma ênfase, para chamar bem atenção para essa palavra, porque é para a gente realçar como nós gostamos de falar isso, né, Devi? Como nós sentimos prazer em mencionar esse tipo assim, e vou falar com ênfase, assim, com a voz, com o coração assim, cheio, para chamar bem atenção mesmo. Então, falei, não, faça isso daí, que depois eu corrijo depois na parte final. Então, a situação é bem gritante, né, as colocações. Mas é só você converter, tá? Quando você for ler, de demônio para Asura. O termo correto védico é Asura. Asura e Sura. Sura são aqueles que estão inclinados a compreender o universo e a existência, partindo do princípio piedoso de que há um ser criador, cuidadoso, atencioso, zeloso, preocupado com a nossa felicidade. A outra é os asuras, que tendem a racionalizar a existência, tirando da operação e da equação esse princípio, ou seja, essa probabilidade, que é o princípio Deus, um ser com características divinas, amorosas e com um certo bom senso e criatividade. Então, para justificar, né, que esse ser, se houver um ser, um criador, ele não é um ser bondoso, então normalmente se utiliza o recurso do argumento do mal, que é, se Deus é bom, se Deus é inteligente, se ele é forte, ele é poderoso, então tá, porque o mal existe, tá? Então, se Deus é bom, por que tem que haver o mal? Então, essa questão que é trazida pelos pensadores, de forma... Essa questão, ela não é desonesta, ela não é simplesmente perturbadora, ela não tem a intenção apenas de perturbar a ordem social, mas ela é realmente uma pergunta que protege os sistemas autênticos daqueles que são meramente exercício de religião. Então, para dar uma resposta apropriada para essa pergunta, nós temos a próxima fase dos nossos estudos, que chama-se o Tratado do Teorema dos Sonhos. O Tratado do Teorema dos Sonhos tem a responsabilidade e a prerrogativa e assume para si a responsabilidade de dar uma resposta apropriada e coerente para pessoas inteligentes acerca dessa questão que é trazida desde lá da antiguidade pelos pensadores gregos. É o principal deles envolvido nessa questão, o pensador Epicuro, que propôs essa questão do problema do mal em si no processo de existir, tá? Uma classe de pensadores vão apresentar a seguinte questão, como foi mencionado aqui com Krishna. Asatyam apratishtam te jagat atu adishvaram apasparasambhutam ki anyakama haitukam. E aí ele está dizendo que eles vão dizer que este mundo é irreal.
E nós também. Agora, veja bem, a pequena diferença. Sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Não é o nosso caso. Aí muda tudo. Acontece que, por exemplo, né, assim, quem está acostumado ao vedantismo, ao estudo dos Vedas, vai ver que o impersonalismo ou niilismo, propagado principalmente na filosofia, na substância filosófica do budismo, tá? Não o budismo moderno, não, o budismo moderno, o budismo mesclado, o budismo simbiótico com as culturas, já transformou tudo. Mas se a gente voltar lá atrás e pegar a substância da filosofia niilista do budismo, então você vai ver que atualmente se fala claramente sobre isso, que é uma religião sem Deus. Ou seja, o budismo é basicamente uma religião para ateus. Ou seja, é um sistema de espiritualidade para aqueles que eliminam da operação a probabilidade de Deus, tá? Um sistema filosófico que tem a intenção de produzir o bem-estar social, o bem-estar para a pessoa, a autossatisfação, o autocontrole, o equilíbrio. Então, a intenção é muito boa. Tá? Não tem nada de errado com a intenção. A intenção é muito boa, inclusive as pessoas que praticam o budismo, muitas pessoas são sinceras, são honestas, são pessoas, né, filosóficas, e o propósito é bom. Qual? Buscar a felicidade, que é um propósito comum a todos os seres. Entretanto, o método de equacionar a questão da existência acaba que produz um efeito colateral, que é o que nós chamamos de niilismo, ou seja, o vazio absoluto, inclusive que considerando a própria possibilidade da existência de um criador inexistente. Portanto, eles vão partir do princípio de que não há Deus na criação e o mundo é irreal, é tudo uma ilusão irreal, e que, portanto, o niilismo é a única realidade possível, ou seja, a não existência. O difícil é explicar como é que a existência passou a existir como consequência da inexistência para, depois de um grande sacrifício, voltar à inexistência novamente. Então, é um grande malabarismo, que é uma questão filosófica, a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas aqui, Krishna, quando Krishna falou isso daí, isso foi antes do budismo, antes do advento de Buda, o Siddhartha Gautama, que foi o propagador do niilismo absoluto radical, da equação final. E a equação final de Buda é eliminar por absoluto o processo de existir, porque aí com isso você também consegue eliminar os sofrimentos. É uma tentativa de ser feliz, eliminando os sofrimentos. Krishna, ele menciona esse problema antes, muito antes, 2, 3 mil antes do Siddhartha aparecer, né, na Terra, com esse mantra aqui. Eles vão dizer, né, que esse mundo é irreal e que não há Deus no controle, que é produzido do desejo sexual, ou seja, na verdade aqui está falando do desejo sexual, né? Assim, foi mencionado o desejo sexual aqui, kama, porque kama, normalmente eles traduzem kama por desejo sexual. Kama, na verdade, significa o desejo de desfrutar, tanto faz, pode ser sexual, pode ser, sabe, enfim, simplesmente sair por aí andando e desfrutar a natureza. Kama significa a sensualidade, o prazer, de sentir prazer, tá? E aqui está sendo traduzido por desejo sexual, porque, mais uma vez, né, isso é trazido pelos, né, assim, tem aí uma mescla de cristianismo, porque é traduzido pelos os devotos que são de origem cristã, então, e os cristãos têm uma tendência a demonizar o ato sexual como sendo algo, né, assim, algo criado pelo cão, né, pelo demônio, pelo Satã, sei lá, algo assim. Então, quer dizer, tudo vira meio satanizado, né? Esse processo da experiência erótica, e aí vai ser traduzido tudo como o que é pior está relacionado com o erotismo, tá? Então, essa é a tendência que vem como consequência das nossas raízes cristãs. Aí eu estou me incluindo também nesse processo, tá, gente? Porque, assim, eu venho dessa cultura, eu sou parte fruto dessa realidade. E eu tenho, assim, a gratidão, né, no meu coração, porque, na verdade, como parte integrante dessa cultura, eu sou produto dela, eu existi, fui fundamentado e fui sustentado por ela. Então, não há uma aversão à cultura e nem aos meus ancestrais. Porém, o amor não pode ser cego. A gente tem que saber o que é excesso, o que é exagero, o que é desnecessário, para poder fazer a discriminação daquilo que é bom, daquilo que não é.
e daquilo que é bom, daquilo que é melhor, e aquilo que é melhor, daquilo que é perfeito. Então, a gente tem que ter essas noções de discriminação, a gente poder evoluir, senão a gente vai evoluindo carregando uma carga que não é mais necessária carregar, sabe? Que você tem que deixar essa carga para trás para conseguir ir mais leve e continuar esse processo de evolução. Por isso, essa necessidade de a gente fazer as conversões das palavras aí, tá? Então, como eles vão dizer que esse mundo, a única causa que gera esse processo todo é o desejo. E aí, claro, né, a lógica é a seguinte: se você matar o desejo, você resolve o problema, né, da existência, e automaticamente você também resolve o problema que você elimina a existência por completo. É bem interessante porque o mundo, do ponto de vista de observação, ele não é real do ponto de vista pragmático, porque a matéria, como nós entendemos como matéria, atualmente a gente já consegue identificar isso como uma simulação, portanto é realidade virtual. Então não é que ele seja irreal, ele é real do ponto de vista de realidade virtual. Ele não é irreal do ponto de vista de inexistente, porque ele existe. Ele está aí funcionando. Muito embora ele seja realidade virtual, ele é visceral, ele é real. Ele é real do ponto de vista de realidade virtual. Agora, a questão aqui do erro que Cristo está apontando é que vai se dizer que ele não é real, ele é inexistente. Então, negar a realidade do mundo é uma ingenuidade, entende? É uma tendência filosófica ingênua. É como, por exemplo, como os médicos da Idade Média faziam para curar uma infecção no dedo. Simples, corta a mão, está resolvido. É uma cirurgia meio medieval, né? Ah, tá com cataratas, qual é o problema? Arranca o olho, está resolvido. Sabe? Então, quer dizer, é como uma mãe, né, assim, meio alucinada, que dá banho no bebê e para resolver o problema da água suja, joga a água suja fora com o bebê junto, né? Ah, tá resolvido, toma, já ficou tudo limpo agora também, ela não estava conseguindo dormir mesmo, então já fica tudo resolvido assim. Não é isso que acontece normalmente, né? Você tira o bebê e tal. Atualmente você faz tratamentos para, sabe, se tiver que cortar alguma coisa, você vai cortar a ponta do dedo ali, né? Tem pessoas que têm problemas com diabetes, você tem que ir tirando partes que estão, né, assim, disfuncionais. Mas, sabe, assim, você vai evitar o máximo de prejuízo e o mínimo de invasão possível. Então, para resolver o problema da existência, matar Deus, matar a realidade, matar o universo, me parece um pouco meio, sabe assim, um pouco intenso na sua intenção de paz, com muita violência. Apesar de não ser uma declaração de violência, o processo todo é muito agressivo, porque é destrutivo, acaba com tudo. É tipo uma bomba atômica filosófica conceitual final, é a solução final. Acaba com tudo, está tudo resolvido. É interessante a solução, é meio brutal, né? Então a gente vai tentar encontrar aí uma forma mais, vamos dizer assim, de nos preservar desse processo todo. Quem sabe a gente consegue ainda não salvar alguma coisinha, né? Quem sabe? Tem hora que, na verdade, dá vontade de meio que acabar com tudo mesmo. Mas, gente, calma. De repente, não é assim. É só um impulso momentâneo. Vamos ver se a gente consegue salvar alguma coisinha, porque vai que, né? Ainda dá para salvar alguma coisinha, né? Então, vamos continuar aí para ver até onde a gente consegue chegar com a nossa verificação, tá bem? Então, vou continuar com a Devi. Namastê. Esse verso tem três versos num só. Om Idamadhyamaya labdam imam prapsye manoratham idamastidamapi me bhavishyati punardanam asomaya hata shatrur hanisya chaparanapi ishvaroham maham bhogi sidoham balavan sukhi Adyo Bijanavanasmi Konyostidas Ridoshmaya Yakshe Dashami Modisya Iti Agyana Vimohita. Tradução:
O ser demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Verso 16. Om Anekachita Vibranta Moha Jala Samavrita Prasakta Kama Bhogeshu Patanti Narakesu Cho. Assim, perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem nos mundos inferiores. Verso 17. Om Atma Sambhavita Stabdha Dhana Mana Madamvita Vayajantena Mayagaste Dambena Vidipurvakam. Tradução: acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles, às vezes, orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Verso 18. Om Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodam Chazam Samshrita Mamatma Paradeheshu Pradvishantobhyasuyaka. Tradução: confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os maliciosos passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Verso 19. Om Tanaham Dishata Krura Samsareshu Naradhaman Kshipamyajasrama Subham Asuri Yonishu. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies de vida demoníaca. Verso 20. Om Asuri Yoni Mapana Mudha Janmani Janmani Mama Prapyaiva Kaunteya Tato Yanti Adamam Gatim. Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Verso 21. Om Trividam Narakasedam Dvaram Nasanamatmana Kama Krudas Tatha Lobas Tasmadetatrayam Tyajet. Há 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Todo homem são deve afastar-se destes desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. Verso 22. Om
Etar vimukta kaunteya tamo dvara stribirnara acharyatyatmana shreyas tato yati param gati. O homem que escapou a esses 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. Verso 23. Om Yahya Shastra Vidimutsriya Varta Tekamakarata Nasa Siddhim Vapnoti Nasukam na Parangati. Tradução: aquele que põe de lado os preceitos das Escrituras e age conforme os próprios caprichos, não alcança a perfeição, a felicidade e nem o destino supremo. Último verso 24. Om Tasmak Shastram Pramanam Te Karya Karya Vivashtito Yadva Shastra Vidhanoktam Karma Kartum Yaharhasi. É através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Muito bem. Gostaria de fazer aqui um adendo, né? Assim, um adendo? Adendo. Ok. Me confundi agora com a palavra. Mas eu gostaria de fazer uma observação seguinte, olha, a minha colocação atrás, tá? Não tem a ver com uma crítica à pessoa budista, à comunidade, né, os seguidores, os religiosos que praticam essa religião. Jesus deu um parâmetro. Se você tiver que fazer uma crítica, faça ao pecado, não ao pecador. Eu estou tecendo uma crítica ao sistema filosófico e não às pessoas. Tá? Assim, as pessoas são maravilhosas, tem muitas pessoas maravilhosas. Em todas as religiões você vai encontrar pessoas maravilhosas. Mas como pensadores, filósofos, analistas, né, nós podemos tecer considerações aos sistemas filosóficos e apresentar as suas dificuldades técnicas e oferecer uma solução para os problemas. Tá? Porque também só criticar não é funcional. 2 erros não fazem um acerto. Aqui não, sabe? Então, assim, nós temos autoridade para criticar uma vez que nós tivermos uma alternativa para apresentar. E essa alternativa, ela tem que corresponder de uma maneira que melhore a condição do ser. Porque você fazer uma crítica e apresentar um sistema pior ou inferior, isso atrapalha. E, normalmente, nós só conseguimos aplicar princípios inferiores quando nós utilizamos violência. Né? Assim, tem que ter algum tipo de violência para impor os nossos sistemas. Isso pode ser político, filosófico, etc. Então, tá, é só para confirmar aqui, tá bem, pessoal, que não tenho problema nenhum assim com relação à pessoa. Mas o sistema filosófico, ele é cheio de falhas. E quando o Krishna fala, Krishna, ele tá... é porque eu mencionei apenas a questão budista, a questão do niilismo. Tá? Talvez o ideal seria utilizar o conceito niilista, que tem mais a ver com a essência, a substância filosófica
do paradigma em si. Porém, também tem a questão do Mayavadi. O Mayavadi são os Vedantistas, tá? Os Vedantistas, como eles são em maior número, e eles são mais propagandistas, porque o que acontece a questão do Vedantismo, ele vai enaltecer a personalidade individual, o ser, o sábio em si. Então, isso gera uma certa, vamos dizer assim, uma vaidade, um certo ímpeto de personalidade. Então, naturalmente, essa pessoa vai querer se aparecer um pouco mais, devido ao impulso da vaidade em si. Ok? Ao passo que é muito mais comum você encontrar pensadores vedantistas que vão concluir, por uma questão intuitiva, de que a realidade última é a luz. Tá? Ou seja, não há um criador, não há uma pessoa. O que tem? Luz. Nós tivemos uma experiência outro dia aqui, né? Que nós fechamos os olhos para identificar Deus. Imediatamente o que surgiu? Luz. Luz para todo lado. Então, quer dizer, tudo bem. É o que a nossa inteligência consegue chegar com recursos pessoais, individuais, à luz, que é uma característica da criação, é uma característica do Criador. A refulgência do corpo, a refulgência da existência da pessoa suprema. E os pensadores personalistas, eles são no número reduzido, tá? Normalmente, o que você tem, os sistemas politeístas, em que as pessoas admitem deuses e semideuses, você vai entrar num campo mitológico, em que se é elaborada uma série de conjecturações mitológicas para personalizar conceitos morais ou comportamentos humanos, para nortear o processo de evolução. Esse foi o sistema utilizado pelos povos do Egito, pelos maias, pelos gregos, pelos romanos, etc. E funciona muito bem. Não é que não funciona, funciona muito bem. Inclusive, veja bem, o sistema politeísta é um sistema muito mais prático para disseminação ou para procriação ou para emancipação da raça humana. E você tem, por exemplo, no início, por exemplo, se você tem, imagina um sistema monoteísta desde o início, o que acontece? No sistema monoteísta, as tribos, elas não vão se misturar com outras tribos. Entende? Então, as tribos, se você se mistura com outras tribos, o que acontece? Mistura o sangue, vai misturar as raças, etc. O que acontece? Aí você acaba se contaminando com, sei lá, sangue de outros deuses ou coisas assim, tá? Vamos pensar do ponto de vista sociológico. Se você tem um sistema monoteísta desde o início, você não tem mistura de raças. E não havendo mistura de raças, você tem a menor probabilidade de que essas raças sobrevivam com o processo histórico evolutivo. Então, é como, por exemplo, vocês já ouviram falar na família de Habsburgo, uma família que controlou a Europa durante muitos anos, mantiveram o poder na Europa durante muitos anos. Eles só se casavam entre eles, na própria família. Então era entre primos, irmãos, às vezes, para poder manter o poder real, o controle, as propriedades sob o controle da família. O resultado, como consequência, é justamente o fato de que essa família entrou em extinção e desapareceu, por conta da questão do envolvimento genético que se enfraquece. Por exemplo, o próprio Charles Darwin, ele se casou com, se não me engano, era prima, alguma coisa assim, da própria família dele, a esposa dele. O resultado foi que ele teve uma filha geneticamente enfraquecida que faleceu por conta desse problema. Então, assim, normalmente se você tem irmãos que têm o problema do incesto, que têm filhos, normalmente isso dá um problema genético. E aí, se você tem relacionamento entre primos, também dá um problema genético. Se você tem relacionamento só em uma única raça, acontece que dá um problema que essa raça acaba sucumbindo, e isso não é, evolutivamente falando, inteligente do ponto de vista da seleção natural. Então, o sistema politeísta, em que há uma variação, uma variedade de deuses, é muito mais interessante, porque o politeísmo, ele aceita simbioses. Entende? Você ter civilizações que adoram vários deuses
e pode entrar mais deuses, isso permite relacionamentos humanos e, portanto, a proliferação da civilização humana. Agora, se você tem sistemas herméticos monoteístas desde o início, então essas raças elas não se misturam por questões de idealismos ideológicos, né, religiosos. Então não há, né, assim, essas relações. O resultado consequente é que, em termos de longo prazo, que a gente coloca e joga aí 50 mil anos de história, o que acontece com essas raças? Elas acabam não conseguindo proliferarem-se e sucumbem, e acaba que elas vão entrar em extinção. Por isso que, do ponto de vista ancestral, originalmente, as civilizações eram todas politeístas. Porque quando uma raça se encontra com outra raça, pode haver intercâmbios de relacionamentos sem necessariamente a perda das relações religiosas. Ou seja, a moça pode continuar praticando a própria religião com a outra família e as civilizações se misturam assim. Por isso que nós temos, no final das contas, as civilizações politeístas com as centenas de variações de deuses, como os gregos, os romanos, os egípcios, etc. E por isso eles puderam proliferar tanto, eles cresceram tanto, porque não havia esse problema de resistência, de simbiose, em função da questão e do idealismo religioso em si. Tá? Então tem esse fato aí, que é uma observação científica que eu ouvi de uma autoridade no assunto e, assim, com os dados que ele apresentou, me pareceram bastante coerentes do ponto de vista da análise científica que ele fez. Eu estou trazendo aqui para essa pauta nesse momento, né? Como estou comentando aqui, tá? Agora, a questão da realidade pessoal, quando você precisa demonstrar a possibilidade de um ser pessoal como criador, né, a grande dificuldade é você fazer isso de uma maneira consistente, sem incorrer em politeísmo. Tá? Porque aí você vai apresentar o quê? Ter uma pessoa, Deus. Qual? Há tantos. Né? Existem tantas possibilidades, existem tantas propostas. Qual seria, então, a proposta aceitável? Qual seria uma proposta viável? Tá? Então, assim, esse é o desafio que nós temos como Vaishnavas. O Vedantismo, ele é muito mais amplo, porque o Vedantismo é o seguinte: você não precisa se comprometer com uma pessoa, basta jogar para a luz. E luz todo mundo aceita com facilidade. Não precisa ser um grande intelectual, um grande pensador, você não precisa ser um teólogo muito experiente para admitir a luz. Basta fechar os olhos, cai na luz. É intuitivo. Não é necessariamente um processo que exige de você muita, sabe, filosofia. É intuitivo. Então, você criar um sistema filosófico para justificar isso daí, é claro que a adesão vai ser naturalmente muito maior, entende? Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, se a gente não tem ciência, se nós não temos ciência, se nós não temos instrumentos científicos, e vamos voltar no tempo, aí vamos jogar aí 2, 3 mil anos de história, vamos voltar no tempo. Nós olhamos para o céu, nós vamos dizer o quê? Que o Sol está se movendo ao redor da Terra. E se a gente pegar, sei lá, 7 bilhões de pessoas e perguntar o que está acontecendo? O Sol está girando ao redor da Terra. Isso sem conhecimento. Tá? Então, assim, vai ter uma adesão absoluta nesse contexto. Mas essa adesão absoluta não significa necessariamente que isso se torna verdade. Isso só é verdade no sofismo que os políticos usam, né? Como foi usado em algum tempo atrás, uma verdade repetida muitas vezes se torna uma mentira. Não, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Não, não se torna uma verdade, se torna uma mentira cristalizada e enraizada no inconsciente coletivo, mas ela não se torna uma verdade. Ela continua sendo mentira com uma característica enraizada, só isso. Então, o que eu quero dizer com essa metáfora é que o fato de ser intuitivo, de parecer que tudo termina em luz, não necessariamente é uma verdade quando você usa instrumentos de precisão de análise. Assim como eu disse, se nós voltássemos no tempo, 3 mil anos atrás no tempo, e juntássemos 7 bilhões de pessoas, os habitantes da Terra toda, e perguntássemos: como é que você interpreta o céu
Muito simples. O Sol nasce aqui, ele dá uma volta ao redor da Terra. Por isso que a gente está vendo o Sol se mover ao nosso redor. Raramente nós encontraremos pessoas que diriam o contrário, porque intuitivamente é isso que nos parece. Intuitivamente. É isso que nos parece, que o Sol está girando ao redor da Terra. Porém, quando a gente aplica instrumentos de precisão e matemática com cálculos de precisão, muda tudo. O Copérnico foi o responsável por isso. A verdade, no Ocidente, o conceito de que o sistema solar, o céu, o Sol, o sistema heliocêntrico, estava já previsto dentro dos tratados de física e matemática védica. Mas eu não vou entrar nesse contexto aqui agora, de astronomia, né? Porque eu sou astrólogo e o tema de astronomia é um dos meus campos. Né? Assim, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o que acontece é que, para o Ocidente, a partir do Copérnico, a ideia de que o Sol girava ao redor da Terra acabou. Isso foi aqui, recentemente, 1500, uma coisa, sabe? Então, demorou muitos centenas de séculos, milhares de anos, para que o pensador, sabe, humano, científico, pudesse mudar de opinião. E todo mundo aceitava que aquilo era um fato, ou seja, que a Terra era o centro, não apenas do sistema solar, mas do universo inteiro. Tá? Então, que é um absurdo. Hoje em dia, a gente já sabe que não é assim. Mas isso foi aceito durante centenas de séculos. Tá? Semelhantemente, quando nós fechamos os olhos e imaginamos uma luz como sendo Deus, isso é intuitivo. Agora, o fato de 7 bilhões de pessoas fechar os olhos e ver uma luz não significa que isso é um fato. O que a gente precisa é de instrumentos de precisão que estude esse fenômeno e justifique o que está acontecendo. E, para isso, é preciso de um paradigma que seja forte o suficiente para vencer essa luz e corrigir essa difração que acontece no nosso campo de visão do ponto de vista da inteligência espiritual. E isso chama-se Vedantismo Vaishnava, ou seja, Vedantismo pessoal. Esse tipo de tecnologia de conhecimento não é fácil, não é comum. Um grupo pequeno de pensadores conseguem mensurar esse tipo de tecnologia de conhecimento sem se perder no politeísmo. Eles chamam-se Vaishnavas. Tá? Eu faço parte dessa equipe. E uma das nossas responsabilidades é orientar o público da melhor maneira possível para que eles também compreendam de maneira profissional o sentido de existir, ou o sentido da existência. Senão, a consequência vai ser uma debandada para o niilismo, para o impersonalismo, para a descrença e para a depressão. Porque quando você perde um sentido objetivo de uma relação pessoal com a inteligência que cria todo esse mecanismo, esse fenômeno que nós chamamos de mundos materiais, a ausência de uma relação de consistência, de ligação com o ser coerente, faz com que as pessoas se assustem e entrem em pânico. O resultado é que elas vão se entorpecer para poder corrigir esse estresse. Entende? Então, assim, o que nós estamos tentando fazer aqui é melhorar o seu, vamos dizer assim, o seu instrumento de precisão, de compreensão desse ser. Tá? Esse verso todo, aqui, está mencionando, né? Todos esses versos estão, sabe, está mencionando o movimento que a alma condicionada faz nos seus diferentes níveis. No primeiro nível, ela, então, vai admitir que ela é o Senhor disso tudo. Eu sou o controlador, eu sou o Senhor, eu predomino, sou eu que domino aqui. O verso, o ser, né, aí, tá de novo o demoníaco lá, o ser demoníaco, o ser aversivo, o ser ignorância, o ser egocêntrico, né, aquele que é aversivo à probabilidade de Deus, vai fazer a seguinte afirmação: agora eu tenho tanta riqueza, eu vou ganhar muito mais, eu tenho planos, os meus projetos são infalíveis, eu tenho tanto agora, e no futuro, aí sim é que eu vou ter mais. Eu matei os meus inimigos, e ainda tem outros que eu ainda vou matar. Não está morto, mas vai morrer. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou quem? O desfrutador, o controlador, o todo-poderoso. Eu sou perfeito, eu sou o chefão, né? Poderoso, eu sou feliz. Então, por quê? Porque eu sou poderoso.
Eu sou o homem mais rico do mundo. Sou rodeado por pessoas bonitas, ricas, cheio de bajuladores. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, ou seja, eu vou fazer magias, eu vou, sabe, fazer coisas benéficas. O Al Capone, por exemplo, fazia isso daí, né? Ele dava caridades. Como é o nome do Escobar? Pablo Escobar. Ele fazia isso também. Ele fazia caridades e creches e não sei o quê, e dava dinheiro à torta e à direita para o pessoal, né, assim, das favelas, para ser popular, que é o que os políticos populistas fazem, né? Dão dinheiro para o povo e tal. E, na época do Império Romano era isso chamado administração pão e circo. E você, né, para conseguir bajuladores, aí você dá, né, recursos, assim, aparentemente benefícios para encobrir, né, os truques que são feitos, né? Executarei esse tipo de caridade, as pessoas vão ficar contentes e tal. E dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Ignorância. Em castelhano, a palavra saudades significa ignorância. Ignorância. Ignorância significa que a pessoa não está presente, está ausente. Ígneo significa fogo, tá? Ou seja, luz. E ignorância significa que o fogo não está presente, ou seja, a pessoa está na escuridão, ela está perdida. Porque o que acontece é que os objetos, eles são simplesmente vapores que se concentraram durante um período curto no espaço. São vapores. Eles são vapores que se concentram. Se você pegar qualquer objeto, uma bola de aço, e você colocar ela no tempo, essa bola de aço ela se dissolve por completo e se transforma em átomos, vapores, novamente. Uma estrela como o Sol tem um período, 4, 5 bilhões de anos a mais, normalmente 8, 10 bilhões de anos, que é um cálculo aproximado, então não é um cálculo certo. Mas, com o tempo, essa bola enorme, vapores. Tudo vira vapor. Tudo é vapor no tempo. É só olhar no tempo. Então, admitir propriedade de alguma coisa é simplesmente um ato de ignorância. O que nós temos é concessão de uso desses objetos que estão diante de nós pelo bom karma, pelas piedades. O corpo, vapor. Você vive num campo de vapores que se concentraram, que parecem ser consistentes num curto período de tempo. Dá para fazer alguma coisa? Dá para viver, dá para desfrutar, dá para ter muitas realizações, mas é uma concentração sistemática de vapores interpretado pelo sistema neurológico, que é o nosso cérebro. Vapores concentrados. E aí as pessoas vêm, não, é porque é meu, eu sou o Senhor. Não, essas são as minhas terras. Tá, daí o cara morre e é enterrado nas terras. Quem é dono da terra? A terra é o dono da pessoa ou a pessoa é o dono da terra? No final ela vai ser engolida pela terra. Então quem é dono? A terra, o planeta Terra, nós humanos somos os senhores da terra. Mas vem cá, como é isso? Explica isso direitinho que eu estou querendo entender melhor isso. Porque nós humanos somos os senhores da terra, é isso? Ah, tá. Mas a terra não vai nos engolir? Então quem é senhor de quem? Aqui. Explica direito para mim que eu, sabe, agora me confundi. Talvez eu esteja errado. Mas me parece que a terra é o proprietário de nós. Então, alegar ser o Senhor, ser o poderoso, ser o controlador, é simplesmente um ato de ignorância, de ilusão. E entender essa função ignorância, aquilo que nos pressiona para nós pensarmos que nós somos os senhores da natureza, que nós somos os controladores desse mundo, que nós pertencemos, partes integrantes desse processo, desse mundo, e que nós temos que continuar renascendo aqui constantemente para dominar finalmente esse mundo. Isso é uma infantilidade da alma, que normalmente é chamado de avidya. Vidya significa o caminho viável, que você consegue enxergar, o seu caminho do conhecimento. E avidya significa sem conhecimento. Então, agir no modo da ignorância, com um comportamento condizente com aqueles que são incapazes de enxergar o caminho que estão fazendo, não é apropriado para pessoas de bom senso. Tá? Então, esse mundo, ele não é apropriado para pessoas coerentes e de bom senso. Esse mundo só é desfrutável, ele só é aprazível, ele só é consistente para aqueles que são ignorantes e que estão destinados a continuar morrendo.
Esse mundo é dos espertos. Mas aqueles que estão se tornando despertos não conseguem mais essa correlação de convivência harmoniosa com esse mundo decadente que levará o ser constantemente à morte. 1, 2, 10, 20, 30, centenas de milhares de vezes. Esses conhecimentos védicos, eles são definitivos. Eles não são para você fazer um exercício de religião e se sentir bem praticando uma religião e torcendo para que tudo dê certo, para que você seja permanente. E esse tipo de conceito de religião é para a grande massa, é para nortear a grande população que precisa de trâmites de códigos morais religiosos. Aqueles que querem ascender precisam de conhecimentos objetivos e definitivos. Vedas. Ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Mais um ponto. Mais uma vez, eu quero lembrá-lo o seguinte: eu não estou desmerecendo de forma alguma os sistemas de religião. Só estou dizendo que tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. Coisas que são boas são para pessoas boas. Coisas melhores são para as pessoas melhores. E coisas perfeitas são para aqueles que alcançam ou se esforçam pela perfeição. Tá? Então, assim, o Senhor Supremo abraça a todos. Aí você vê em qual dos grupos você quer estar diante do Senhor. Tá bem? E o resultado final é que nós temos que ascender, e para isso nós precisamos tomar essa decisão. E essa decisão deve ser feita de maneira consciente, com base em informação. Porque o processo todo é profissional, é científico. A religião é um sistema que envolve todo o mecanismo da mitologia, porque está se lidando com almas relativamente infantis. Quando você se torna profissional na autorrealização, você precisa de conhecimento equivalente. Vedas. Muito bem, então, vamos terminar aqui, tá? E abrir para possíveis perguntas, comentários, etc. Wilson, você tem uma pergunta? Pode falar. Fernando, é o seguinte, essa questão do demônio, o negócio deu nó, entendeu? Oi? Essa questão do demônio, deu nó esse troço, tá? Ok. Lá num capítulo aí do livro, da Bhagavad Gita, fala assim, ó matador do demônio tal. Eu não lembro qual o capítulo, tá? Aí a pergunta é, então existe o demônio? Segunda coisa, matou o demônio personagem e aquela aba vai lá voltar de novo lá pro buraco para rodar de novo até evoluir? Como é que é essa história? Ai. Não, deu nó, viu? Bagunçou tudo. Porque se matou, já não era para ter tanto problema como ter, né? Matou, existia. Se matou, existe. E aí, matou o personagem? Como é que é esse negócio? Eu não sei qual é o capítulo, tá? Eu não lembro, mas tem uma frase assim. Como é que... Caiu para mim aqui. Hein, Wilson? Foi. Deu nó aí, foi? Deu, porque tem a frase lá no capítulo, ó matador do demônio tal. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. No começo é assim, depois piora. Tá? Parecendo quando a vovó tá fazendo crochê, que o novelo de lã cai no chão, o gato pega e faz aquela bagunça com o novelo, que depois não enrola mais. Tá certo, tá certo. Bagunçou. Então vamos lá, é o seguinte, olha só. Bom, se você não sei, né, até quando você estava na aula desde o início, eu dei uma contextualização explicando a questão do Asura. Agora, no caso de Krishna, veja bem, aí vocês nós, inclusive, nós estamos organizando um grupo que vai se chamar Krishna Lila, tá? Esse grupo, ele tem qual finalidade? Contar as histórias de Krishna. Porque assim, eventualmente, pode ser que vocês se interessem. Bom, então tá, vamos ver esse Krishna aí, vamos gastar um tempinho aí para saber quem ele é.
já ouvi a filosofia, me parece um pouco persuasiva, está tentando me convencer, tá bom, vamos ver o que, né? Então aí, esse grupo, ele vai contar as histórias de Krishna e contextualizá-las, para que, né, as pessoas possam compreender em detalhes a vida de Krishna. Vai ser uma espécie de Big Brother, né, uma fofoca transcendental. A gente vai entrar na vida de Krishna e saber o que ele falou, o que ele fez, onde ele andou, com quem ele andou, né, e tal. E aí, com isso, a gente vai conhecer mais intimamente a pessoa Krishna nas suas particularidades, nas suas atividades. O grupo vai se chamar Krishna Lila. Ele é um grupo aberto para interação com os assuntos de Krishna, tá? As histórias de Krishna, e a gente vai explicar isso daí. Então, essa é uma das histórias que aconteceu, que Krishna... eu falei, acho que falei na última aula, eventualmente, o que acontece com Krishna? Então, vou ter que dar essa pequena, né, essa contextualização aí. A aula já foi finalizada, tá bom, pessoal? Formalmente, porque eu já estou fora do meu time aqui. Então, só para cumprir o meu dharma, eu tenho que avisar vocês que a aula já acabou. A quem fica é por conta e risco, tá bom? Mas, formalmente, a aula já terminou há 4 minutos atrás, que é o time, né? É porque deu um nó, então tá tudo tá um rebu. Então, por causa do nó, a gente se atrasou também, é isso. Então, olha só, veja bem. O Krishna, ele é uma... Krishna é uma instância. Krishna é real, tá? Krishna é real. Só que Krishna, ele jamais sai de um ambiente transcendente chamado Vrindavana. Ele fica lá eternamente, ele nunca sai de Vrindavana. Mas então como é que ele veio para a Terra? Veja bem, o que acontece é o seguinte. Vishnu, ele é o ser, o fazedor de bolhas, o idealizador dos diferentes multiversos, dos quais nós interagimos com um deles. É esse daqui. Nós chamamos o nosso de universo. A nossa vizinhança nós chamamos de galáxia, a Via Láctea, que é a nossa ilhazinha, digamos assim. Nós moramos numa ilha, a nossa ilha chama-se Via Láctea. Existem outras ilhas, nós moramos numa delas. São muitas ilhas, muitas. Nós moramos em uma delas. E assim, essa é a localização. Então, Vishnu, ele é o Senhor Supremo responsável por todas as almas. A responsabilidade do processo de ascensão das almas é dele. Ele se sente responsável. Ele tem conhecimento, tem maturidade, ele sabe que nós estamos enredadas numa ilusão e ele sabe que ele precisa nos ajudar a sair desse condicionamento de enredamento, porque o nosso destino é despertar a transcendência, que são os mundos onde Vishnu pessoalmente preside e existe com as outras almas que já estão liberadas e que se liberaram antes de nós. Nós somos as almas da vez, digamos assim, tá? Em processo de maturação. Então, Vishnu, nesse processo dele de ser responsável pela maturação das almas, eventualmente entra pessoalmente nesse mundo, tá? Na nossa intimidade pessoal, no nosso mundo humano, tá? Ele vem pessoalmente para dar orientações, para fazer reformas teológicas, para fortalecer o sistema do Dharma, não é isso mesmo, Devi? Né? Então, se eu mencionar alguma coisa que não tiver de acordo, você me ajuda aí, tá? É só para ter um testemunho aqui. Então, se mantenha bem atento aí junto comigo, não me abandone nesse momento, tá bom? Fique atento aí comigo, tá? Então, olha só. Vou até tomar uma aguinha aqui. Então, Vishnu, ele como sendo o pai de todas as criaturas, esse pai, ele tem que, todos os dias, antes de ir para a cama, ver se as crianças estão dormindo, dar boa noite, dar um beijinho, contar historinhas, dar orientação, mas você fez errado, você brigou, você falou, discutiu com a sua mãe e tal, e está errado. E é assim que um pai amoroso faz. Ele vem, chega do trabalho, ele quer saber como é que foi, se as crianças se comportaram direitinho, se não fez malcriação, etc. E, principalmente, os pais focam nos meninos. Os meninos são a preocupação principal dos pais, que sabem que os meninos, eles são terríveis. Eles machucam as meninas, eles têm ideias muito, assim, às vezes perigosas. Então, a preocupação principal do pai é com relação ao comportamento do menino homem. As meninas
Normalmente elas são mais suavezinhas, mais delicadinhas, então não é tão preocupante para os pais até a idade da puberdade, porque depois muda. Depois a preocupação do pai passa a ser com a menina. E o menino, ele já solta e fala, vai desbravar, vai vencer o mundo, vai ser herói da vida. E a menina, ele vai, não, você fica, você não vai não, porque tá perigoso lá fora. Então, assim, muda o contexto, tá? Estou só contextualizando como é o comportamento de um pai. Vishnu, ele é o criador de todos os mundos e, portanto, também o pai que dá a semente. Nós somos almas, partes integrantes de Vishnu. Então, ele se sente responsável. Então, ele vem, pessoalmente, em todos os mundos, não é só na Terra, não. A Terra é um deles, tá? E tem muitos, como Jesus disse, né? O meu pai tem muitas moradas. Então, assim, existem infinitos mundos. E Vishnu, ele entra em todos eles para dar atenção aos seus filhinhos e filhinhas, que são as almas, que estão maturando, tá? Só que ele nunca anda sozinho. Sempre que ele vem, sempre que ele se manifesta, sempre que ele toma uma forma humana para falar com os humanos, quando ele está entre os devas, ele assume uma forma deva. Quando ele vai falar com os humanos, ele assume uma forma humana. Quando ele vai falar com... ele vai assumir as formas de acordo com as formas, vamos dizer assim. E Vishnu, então, quando ele vê que a situação está um pouco conflituosa, quando ele vê que os meninos estão aprontando muito, por exemplo, você está no seu trabalho, a mãe liga, fulano fez isso, isso, isso. Eu passei por isso muitas vezes. Aí eu pegava o telefone e coloca fulano aí no telefone, tô chegando, viu? Não pense que eu deixei de existir, não. Já já eu chego aí. Então é melhor você resolver esse assunto antes que eu chegue. Aí quando o assunto não resolve, aí quando o pai chega, aí põe as coisas em ordem. Né? A gente sabe que é assim, nós somos como pais, a gente sabe que isso funciona assim. Então Vishnu, quando ele vê que a coisa está muito bagunçada, está em desordem, ele manda uma informação, vou descer. Por favor, deixe tudo mais ou menos organizado, porque eu vou descer. Vou descer para pôr ordem. Então Vishnu, ele aparece. Só que as lilas de Vishnu, tá? Assim, os passatempos de Vishnu envolve toda uma estrutura, é como um teatro. Então você precisa de vários, é como um filme. Então você vai precisar de coadjuvantes, você vai precisar de aquele pessoal, figurinos, você vai precisar daquele pessoal voluntário que fica ali só para fazer o grosso, e tal, aquela coisa toda. Então, os passatempos de Vishnu, todos os semideuses assumem personagens dentro do teatro, chama-se lila, é um teatro, chama-se lila, tá? Então, Vishnu, quando ele assume uma forma, ele vai fazer uma lila. E ao redor de Vishnu está cheio de semideuses que estão cooperando para que a lila do Senhor aconteça, que tem um propósito educacional e liberar as almas. Então, os semideuses cooperam. Então, quando o semideus assume uma forma dentro das lilas do Senhor, eles vão assumir vários tipos de formas. Tem aqueles que vão fazer papel de bonzinhos e tem aqueles que vão fazer papel de malvados e tem aqueles que vão fazer papel de demoninhos. Mas são todos semideuses. Entende? Então, no caso desse demônio, chamado demônio Mado, é a linguagem que usa demônio, né? Mas normalmente é Asura, tá? Então esse Asura, chamado Mado, é um semideus que assumiu a forma de um cavalo. Acho que é um cavalo. Um cavalo. Eu não me lembro. Eu não me lembro exatamente a forma. A gente vai ver isso daí, tá? É parecido, é uma forma animal. E esse ator, esse animal, fez o papel de um malvadão que ia entrar na vila de Krishna para matar todo mundo, ameaçou, eu vou matar, eu vou acabar com todo mundo aqui, tô furioso e tal, e soltava fogo pela boca. Era um teatro, um show. E Vishnu, na forma de Krishna, já sabia do que estava acontecendo. Então Vishnu vai, ou Krishna vai, e mata o demônio. Só que o que acontece? Quando ele elimina o jogador do teatro, esse semideus que fez o papel ascende aos céus, Vaikuntha, porque todos os atores que participam da lila de Vishnu têm um bônus, ganham um cachezinho. Qual? Ascender aos planetas de Vishnu. Vão morar eternamente com Vishnu na sua morada transcendental. Então, todos os semideuses querem participar das lilas. Mesmo que seja para fazer papel de demônio, com chifrinho, com malvadeza, com tudo. Então, esse tal desse Mado aí, ele tinha essa função. Ele era um
um semideus disfarçado de malvado, de criatura feroz, destruidora, que Krishna, ou visto na forma de Krishna, destruiu numa luta, num determinado momento da história, da lila de Krishna. E Arjuna mencionou esse momento. Eu soube que você matou um demônio, assim, um ser mágico que apareceu lá para destruir a Vrindavana, e você o matou. Então você fez um ato heróico. Ok? Então, assim, agora que você é um herói e matador, Arjuna insinuou nesse momento, lá naquele verso que você vai, ele está insinuando para Krishna: você matou o demônio Mado, você poderia lutar e matar todo mundo, já que você tem poderes sobrenaturais. E insinuou, tentou terceirizar o problema para Krishna. Como a gente faz, né? Outro dia uma pessoa falou: eu, assim, quando eu estou muito cansada, quando eu sinto que está muito pesado para mim, eu falo para Deus: Deus, você entende, né? Então eu entrego para Deus, ou seja, eu terceirizo para Ele o que eu tenho que fazer. É muito conveniente para nós fazer isso. Nós terceirizamos. Entende? Então, esse comportamento de terceirizar os nossos problemas para Deus é um comportamento muito comum das almas, porque nós somos infantis. E Krishna vai dizer: não, você tem que assumir sua responsabilidade. Eu vou estar junto com você, não vou te abandonar, mas fazer o seu dever de casa eu não vou fazer, meu querido. Você tem que fazer o seu dever de casa. Como uma mãe. Mãe, é muito difícil esse dever, aquela professora é chata, aquela professora é uma bruxa, você nem conhece. Se você conhecesse, você sabe, você ia entender como é que eu sofro na vida. Por favor, faz o meu dever aqui, me ajuda, porque... Não, você tem que fazer o seu dever. De jeito nenhum, eu vou ficar aqui, vou fazer o lanchinho, vou te acompanhar, vou te ajudar, mas fazer eu não faço, não. Você vai fazer. É mais ou menos o que Krishna fez com Arjuna. O matador do demônio Mado. Quer dizer, sutilmente ele está dizendo: você tem condições de fazer isso por mim. Não tem como você resolver o meu problema sem que eu tenha que sentir, passar por todo esse processo. Ele faz isso daí com Krishna. E Krishna dá um sorrisinho e diz: Arjuna, falando assim, você está até quase me convencendo, sabia? Continua. Daqui a pouco até eu choro com você, se for o caso. Mas não vai ser dessa vez. Vamos lutar? Vamos fazer o dever de casa? Vamos lá, filhinho. Vamos lá, filhinha. Vamos fazer o deverzinho de casa, que tem que fazer sim. E aquela professora é uma bruxa? Que bom que ela é uma bruxa, porque se fosse uma fada madrinha, você não ia aprender nada, porque eu te conheço muito bem, viu? Você não me engana não, tá? Você não é flor que se cheira, não. Você não é esse santinho todo que você tá pintando aí, não. Eu te conheço, menino, desde que você nasceu. Bora lá? Vamos fazer o dever de casa? Até Krishna falou isso para Arjuna. Arjuna, eu me lembro de todas as vezes que você não se lembra, mas eu te conheço, das antigas. Ele fala isso, tem um verso que ele fala: Arjuna, eu me lembro de todas as vezes que você nasceu, estive com você. Tipo assim: Arjuna, eu conheço você desde pequenininho, desde antigamente, eu já te conheço, tá? Então, quer dizer, não vai ter como você me enrolar tentando se fazer de santinho. Você tem que fazer o seu dever, você é um kshatriya. Então, você tem que lutar. Tá? Então, assim, nesse momento, quando o Arjuna menciona, então teve. Mas é que você está tentando transfigurar a ideia do demônio com a ideia medieval que você tem na cabeça acerca de demônio. Tá? Então, você vai colocar todo esse conceito de demônio medieval, e que é o Lúcifer que caiu e que controla o mundo e tal, aquela coisa toda que é essa questão que envolve esse princípio do Satã, do cão, do demônio, o capiroto, aquela coisa toda desse contexto aí, tá? Mas Krishna matou, sabe, um Asura dentro do contexto do... Para o conhecimento védico, o bicho-papão, o homem do saco, na verdade, são os perigos reais da ilusão da vida. As drogas, a depressão, os erros, os enganos. Para a mamãe, para o filhinho, todo esse problema lá fora é o bicho-papão. Para o adulto, o jovem, são as drogas, são as más companhias. Muda o contexto. Então, para um contexto mais analógico, mais básico, é o Satã. Para aqueles que são um pouco mais maduros, é a ilusão, como o Cristo está falando aqui. A ignorância, a preguiça, a letargia, a predisposição em terceirizar a responsabilidade da evolução. Tá? Então, é isso.
Ok? Valeu, obrigado. Hare Krishna. Espero ter encontrado o novelo da vovó. Hoje é o dia da vovó, você sabia? Pois é. Você sabia disso? Sabia. Ah, então é uma homenagem, né? A vovó, é isso? Ah, tá bem, então. Ok. Mais alguém? Alguma pergunta? A Yolanda quer falar alguma coisa? Yolanda, pode falar. Boa noite, namastê. Você acabou de falar uma coisa que pegou assim em mim. Você falou Só um assim... Só um segundinho, só vou fechar aqui essa gravação, vou abrir outra para não... Tá? Muito bem, pode falar. Você falou assim que a gente é infantil em procurar terceirizar a nossa evolução, ok? Uhum. Agora me diz uma coisa, procurar a leitura do mapa astral védico, procurar fazer as orações, é terceirizar também? Não. Não, de forma alguma. Absolutamente não, tá? O que acontece é o seguinte, quando é que nós estamos terceirizando? Quando nós estamos folgando. Quando nós estamos querendo que Deus faça por nós, quando nós queremos cair no vitimismo, a lamentação. Porque o vitimismo é uma posição segura. O vitimismo é uma posição disputadíssima. Não é todo mundo que consegue essa posição maravilhosa, não. As pessoas lutam muito para conseguir essa posição. O vitimista é aquele que é a vítima. Então, quando a gente consegue, finalmente, essa conquista maravilhosa de ser a vítima do mundo todo, do universo todo, a gente já consegue transferir para Deus a responsabilidade sobre nós. Ah, eu também não pedi para nascer. Então, você aí é responsável por mim. Então, agora você tem que me amar. É o momento de provar que você me ama. Cuide de mim. Faça por mim. Pense em mim. Não, pense em mim. Sou eu aqui, ó. Hello, você e tal. Então, mas esse pedido, essa terceirização, ela consiste num processo de vitimismo, tá? Quando Jesus, por exemplo, porque problemas na vida nós temos, dificuldades na vida nós temos, mas a oração, ou seja, o diálogo foi ensinado por Jesus. Meu querido Senhor, nós sabemos que a coisa está difícil. Eu estou sentindo isso pessoalmente. Se houver uma forma de nós driblarmos esse karma, de nós, sabe, transcendermos isso de uma maneira mais amenizada, eu estou disponível para qualquer sugestão. Entretanto, eu quero que você saiba que essa responsabilidade é minha. Não estou terceirizando para você. A responsabilidade é minha. Se você quiser vir comigo, me auxiliar a resolver esse problema, eu vou ficar muito contente, porque ter você na equipe é uma maravilha. Mas é minha a responsabilidade, tá? Eu não estou te terceirizando, não. Não tem nada a ver. Eu assumi a minha responsabilidade, o meu peso, a minha cruz, eu vou carregar com satisfação. Entretanto, vem comigo, caso você me considere um amigo. É mais ou menos assim, entendeu? Entendi, então, assim, muito bom. Então, você procurar ajuda, orientação, você está buscando o quê? Um norte, como você amadurecer em relação às suas lutas, às suas batalhas, entendeu? E dar os seus passos. Isso é, sabe, é o que tem que ser feito. Tá? Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ir a Deus. A gente tem que dialogar com Ele. A gente tem que conversar. Nós precisamos de alguém para conversar sobre os nossos problemas. Tá? Então, esse amigo, vamos dizer assim, imaginário, ele só é imaginário enquanto nós não temos tecnologia suficiente para saber com quem nós estamos falando. Mas uma vez que você tem conhecimento e informação, deixa de ser imaginário e passa a ser objetivo. Muito embora a primeira fase seja de um não contato visual direto, mas a tendência é que essa distância vá diminuindo gradualmente na medida em que a lente vai ficando cada vez mais refinada. Entendeu? Muito bom, muito obrigada, viu? Como conversar com Deus, achei muito legal. Né? Porque foi o método que Jesus ensinou, né? Eu só, assim, não falei nada novo, na verdade. Eu só relembrei, né, o método que já foi ensinado antes. Sim, explicou com mais detalhe e eu gostei muito. Muito obrigada. Né? Sim. Muito bem.
Então, eu acho que, né, agora sim, nós podemos já, né, Devi, descansar um pouquinho, né? Porque em breve a gente vai estar juntos novamente na sala dos mantras, ok? Foto, né? Vamos tirar a nossa foto. Vamos lá, pessoal, tirar foto. Tá todo mundo aí preparado, acordados. Com um pouquinho de sono, né? Então vamos Espera lá. um pouquinho, Douglas. Olha, Shivani e Tatiana. Gente, nós só temos mais quinta, sexta e sábado. Vamos lá, então, pessoal. Em 1, 2, 3. Sorrindo. Isso. Bem florido hoje, viu? Eu tenho uma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta para o grupo, não é para você, Devananda. Ah, tá bom. Eu estou curiosa para saber como é que vocês fazem para mandar essas bolinhas com risada, love, tá vendo? Coraçãozinho, né? No ícone aí embaixo tem Vou mandar uma carinha. Aonde? Você está gravando? É você que está gravando? Tira a gravação. Peraí, vou tirar a gravação. É tão bonitinho, todo mundo mandando aí os beijinhos, coração e tudo. Aqui é bem